chegamos ao quarto módulo. E o quarto módulo, né, é sobre a ação sindical dos servidores públicos. É claro que vocês têm mais a me ensinar do que eu a vocês nessa matéria. O que nós fizemos aqui foi organizar algumas questões, algumas informações históricas, algumas questões que estão relacionadas com os desafios, com os dilemas, né, com as principais situações que estão desafiando o sindicalismo desse segmento, até chegar no momento atual, tá certo? Fazendo isso, dialogando com os resgates que a gente fez anteriormente, tá certo? Da trajetória do trabalho, dos padrões de trabalho no setor público no Brasil. Então, como todos os outros módulos, esse também está dividido em duas atividades. A primeira atividade, a gente vai falar um pouco, digamos, desse momento histórico que se refere à conquista do direito de sindicalização. Uma coisa é o antes, outra coisa é o depois deste momento, né? Consagrado com a Constituição de 2008. Né? Até então, os trabalhadores do setor público não tinham o direito à sindicalização. Vai adquirir esse direito com a Constituição de 88. Né? Então, o que nós vamos fazer aí é analisar um pouco esse processo que resulta na conquista. Para, na fase seguinte, na atividade 2, a gente trabalhar o período mais recente da trajetória do sindicalismo, a construção, né, da organização sindical desse segmento. Tá certo? Então, começando com a atividade 1. Bom, aí nós vamos só fazer essa passagem um pouco sobre algumas considerações a respeito do que está acontecendo no sindicalismo mundial, porque isso tem a ver, repercute de algum jeito, tem alguma relação com aquilo que está acontecendo no caso do Brasil. Tá certo? Em geral, nos países centrais, os países capitalistas centrais, a alta da sindicalização dos trabalhadores do setor público, verificada nos anos 60, 70 e 80, compensou um pouco a queda da sindicalização no setor privado. Isso era uma tendência, esse livro, por exemplo, vai observar sobre isso, né? Se estabeleceu de modo geral, embora com diferenças entre eles, dos Estados Unidos aos países europeus, passando pelos países asiáticos que estão, digamos, nessa posição de países capitalistas centrais, se observou nesse momento uma tendência à queda na taxa de sindicalização. Os sindicatos estão perdendo a capacidade de representação, de mobilização e de negociação. Um dos indicadores disso é a queda na taxa de sindicalização. Acontece que, nesse mesmo período, nós vamos observar um crescimento na taxa de sindicalização dos trabalhadores do serviço público. E isso compensou um pouco, é isso que essa primeira ideia está tentando evidenciar. Isso compensou um pouco aquela queda. Ora, mas isso também modifica um pouco o perfil do sindicalismo no mundo. Tá certo? Porque se um desce e o outro sobe, é porque houve uma reacomodação, tá certo? Houve uma mudança na proporção, no perfil, de tal maneira que diminuiu a importância do setor privado e aumentou a importância do setor público na base da organização do sindicalismo mundial. É isso o fenômeno que nós estamos observando aí nesse período, tá certo? Tais segmentos se viam às voltas com os processos de burocratização dos serviços e mecanização e parcelização das tarefas. Ou seja, os trabalhadores do serviço público nesses países enfrentavam aqueles problemas que a gente estava observando que os trabalhadores do setor público enfrentaram aqui, no que se refere principalmente ao período da modernização, da incorporação, né, dos procedimentos burocráticos, né, de uma concepção burocrática de organização do Estado. Ou seja, eles estavam enfrentando os problemas da mecanização, da parcelização, da incorporação, da simplificação do trabalho, da incorporação, portanto, né, dos princípios tayloristas, né, de organização do trabalho e tudo mais. Então,
Com isso, eles estavam se manifestando em revolta a esses métodos, a esses procedimentos, em taxas de sindicalização maiores, ou seja, estavam entrando num processo de conflitos mais acirrados. Fatores que favoreceram a sindicalização dos trabalhadores no setor público: o crescimento da massa de empregados e assalariados públicos, né, com a importância do Estado que vai crescendo. No caso dos países europeus, a constituição do Estado do Bem-Estar Social, como é assim chamado. A racionalização dos serviços e das tarefas. A extensão do direito de sindicalização, que isso vai acontecer em vários lugares do mundo. Né? A institucionalização do sindicalismo e das negociações coletivas, que é um fenômeno mundial também, principalmente nos países desenvolvidos. O reconhecimento da forma de organização sindical como legítima, como legal. Né? E o surgimento de novos movimentos sociais que estão, né, digamos assim, enriquecendo, provocando, estimulando a agenda sindical. Tudo isso são elementos que vão concorrer para que o sindicalismo no setor público ganhe um ânimo, digamos assim, né, um impulso e apresente taxas de crescimento, né, mais significativos. Aí um quadro que mostra um pouco essas tendências, tá vendo? Esses países aqui são todos da Europa, não são? Tá vendo lá? Áustria, Bélgica, Dinamarca e assim vai, né? Tá vendo? E essas colunas aqui, cada uma delas representa um ano. 70, 75, 79 e 85. 89, ou seja, mais ou menos intervalos de 4, 5 anos de um período a outro. O que é que está acontecendo? Veja, nós estamos falando da participação do setor público no total do emprego. Observe o que é que está acontecendo com o setor público, do ponto de vista de emprego nesses países. Pega o caso da Áustria. Passa de 13 para 16, 17, 19, 21%. Está vendo? Se você pegar o caso da Bélgica, 13, 15, 18, 19, quase 20%. Não. Isso é a proporção de trabalhadores do setor público no conjunto do emprego dos trabalhadores, mostrando que o setor público está ganhando importância proporcional em relação ao conjunto dos trabalhadores desses países. Se vocês observarem a tendência, embora tenha variações, a tendência tem sido sempre crescente. Saindo da casa dos 13, 14, 15, etc., abaixo de 10, etc., olha o caso, por exemplo, da Espanha, que passa de 5,5% para 13,7%. Em geral, há uma tendência de aumento. Não é isso? Isso está acontecendo da década de 70 ao final da década de 80. Está vendo como o emprego público está crescendo? Isso é uma tendência mundial. Já vinha crescendo de antes. Embora na década de 90 vai apresentar taxas de decrescimento, porque vão ser implementadas as políticas neoliberais, que vai implicar em privatização de empresas, privatização de serviços, demissões, enxugamento, aí não tem jeito. Aí o emprego público vai cair. Tá certo? Né? O Reino Unido, por exemplo, cresceu pouco. Na verdade, assim, cresceu quase nada, se manteve mais ou menos estável. Contrastando com outros, ó. Diminuiu até. Contrastando com os outros países. Contrastando com o caso da Espanha, por exemplo. Aí a taxa de sindicalização. Tá certo? Olha lá os países. Tá certo? Inclusive aí não é só a Europa, aí tem Estados Unidos, tem os Estados Unidos, tem o Japão. Tá certo? Mas tem, a maioria são os países europeus. Olha, 70, 75, 80, 85, 88, 96, é? 90. Veja que a taxa de sindicalização na Alemanha, ela vai de 70, né? Ela decresce um pouco, né? Ela decresce bastante, vai de 61 para 44. No caso da Áustria, também queda. Né? No caso da Dinamarca, aí cresce um pouco, né? Mantém um pouco no mesmo patamar, mas subindo um pouquinho. No caso dos Estados Unidos, isso ali que está vendo, a survey domiciliar, vai subindo um pouco. No caso da Holanda,
né, também houve decrescimento. Itália, né, um pouco de crescimento. Japão, decrescimento. Noruega, cresceu um pouco. Reino Unido, decrescimento. Suécia, manteve um patamar muito elevado. Né? Suíça, patamar elevado. Então, aqui nós já estamos vendo os efeitos, né, nos últimos anos principalmente, os efeitos dos impactos dessas novas políticas sobre o sindicalismo. O sindicalismo do setor público, que vinha crescendo dos anos 50, 60, 70, e aqui já começa a apresentar, né, alguns indicadores de decrescimento. Com a onda de políticas neoliberais, introduzidas nos anos 80 e consolidadas nos anos 90, o emprego do setor público, assim como as taxas de sindicalização, sofrem seus impactos. Uma tendência de queda começa a se esboçar, portanto. Né? São os países, a taxa de sindicalização também comparando o setor público e o setor privado. Não sei se vocês conseguem ver, a primeira ali são os Estados Unidos, está vendo? Público 37, privado 13. Tá certo? Se pegar aqui no Canadá, 63 e 28, veja, as taxas de sindicalização do setor público em comparação com o privado são sempre, ou em geral, mais elevadas no setor público do que no setor privado. Tá certo? Isso é uma característica da relação entre sindicalismo do setor público e privado no mundo inteiro, embora em um ou outro lugar possa ter uma variação. Nesse período, os anos 80, né, nesse momento histórico, tem um elemento muito importante, um elemento, digamos, político, um elemento simbólico, um elemento que vai fazer uma diferença muito grande na maneira como o sindicalismo vai ser encarado pelos trabalhadores, não é, e pela sociedade. No final dos anos 70 e dos anos 80, se constituem em um momento histórico de autoconstrução da classe trabalhadora. Isso é muito importante. Essa imagem de classe trabalhadora, do modo como emergiu ali, como apareceu ali, como começou a ser, tá certo? Incorporada pelos trabalhadores rurais, do setor público, da indústria, etc. Esse é um acontecimento. Isso é um acontecimento muito importante que veio com a emergência dos novos sindicalismos, novos movimentos sociais naquele período. Entram em cena manifestações de rua, greves e paralisações, assembleias, reuniões de base, fóruns, congressos, organizações próprias, comunicação própria, né? Sindicatos, cada um com seu jornal, com seu programa de rádio, com suas, enfim, não é? Elaborações próprias, etc. E aí isso resulta num processo de autodeterminação, autodenominação, autoconstrução. Não é? A denominação de peões, trabalhadores públicos, trabalhadores rurais, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação. Imagina o que é um professor se autodenominar de trabalhador da educação. Imagina o que é um médico se autodenominar de trabalhador da saúde. Esse foi um processo, uma operação social e cultural muito importante que aconteceu nesse período. É bem verdade que nem todos fizeram isso. Nem todos assim se reconheceram, evidentemente. Mas o que nós estamos querendo dizer é que se constituiu, né, em segmentos vastos de diversos setores da classe trabalhadora, esse imaginário, essa ideia, essa visão de uma autoconstrução como classe trabalhadora. Isso atingiu os servidores públicos. Isso envolveu os servidores públicos. Isso teve também nos servidores públicos um dos segmentos protagonistas desse momento. Tais processos de autoconstrução, eles articulam o campo e a cidade. Não é? Todos se reconhecem como trabalhadores, campo e cidade. Articulam o público e o privado. A indústria e serviço. Formal e o informal. Ou seja, esses são os elementos de fracionamento da classe trabalhadora, não são? A classe trabalhadora não foi constituída historicamente no Brasil fracionando, campo é uma coisa, cidade é outra, pública é uma coisa, privada é outra. Não é?
Formal é uma coisa, informal é outra, tanto que a chamada cidadania tutelada é para os formais. Os informais nem isso tiveram. E o que esse movimento faz? A revelia do que a história fez com essas classes trabalhadoras. O que esse movimento faz é um elemento de unificação, de construção de uma perspectiva, de um horizonte de classe trabalhadora. Isso é uma operação, gente, difícil de ser percebida de uma maneira mais objetiva, mas ela é muito significativa do ponto de vista dos seus efeitos subjetivos, culturais, comportamentais. Tá certo? Quem vivenciou os anos 80, e todos que estão aqui vivenciaram, quem vivenciou esses acontecimentos dos anos 80, sente isso, sabe do que estamos falando em termos de uma percepção viva daqueles acontecimentos. Né? Os servidores se projetam como um dos segmentos mais atuantes nesse período. Em 78, o governo reagiu às primeiras iniciativas de luta, de greve, etc., dos servidores, e enquadrou as greves dos servidores em crime de segurança nacional. Lembram disso? Virou crime de segurança nacional. Não é? Mas as manifestações e greves continuaram crescendo, ao contrário de arrefecerem. Enquanto os trabalhadores das empresas estatais e empresas mistas, como petroleiros, urbanitários, siderúrgicos, telecomunicações, bancários, regidos pela CLT, puderam se organizar em sindicatos, já nesse período, alguns com organizações anteriores até. Os trabalhadores do setor público, servidores da administração direta, professores do ensino fundamental ou superior, trabalhadores da saúde, previdenciários, entre outros, passaram a se organizar em associações, que vocês lembram muito bem, que era a forma de organização dos trabalhadores. Né? As associações, muitas já existiam, algumas desde os anos 30, são bem antigas algumas delas, mas atuavam como instituições recreativas ou de assistência. Não eram organizações sindicais, eram organizações de recreação, associações com fins recreativos ou de assistência na época. A partir do final dos anos 70, na prática, passaram a cumprir um papel sindical. Embora não fossem sindicatos, passaram a organizar greves, conduzir lutas, pressionar o Estado nas diversas esferas, os diversos órgãos, e passaram a atuar assim como sindicatos, embora não fossem oficialmente sindicatos, fossem associações. Sem, no entanto, gozar do reconhecimento institucional, sendo, por outro lado, totalmente autogeridas. O fato de serem associações criadas livremente pelos trabalhadores dotavam os seus sócios de plena autonomia de definir que tipo de estatuto, como é que iam funcionar, como é que iam se organizar, sem ter necessidade de prestar contas a um órgão superior. A não ser as leis gerais, do tipo ter que ter uma contabilidade, etc. e tal, um registro, etc. e tal. Evidentemente que isso tinha que ter, porque toda organização, toda pessoa e toda organização tem que ter frente ao Estado. Mas nós estamos falando de uma legislação que controle aquele tipo de organização, como tinha no caso da legislação, e tem ainda, no caso da organização sindical. As associações eram livres dessas, digamos assim, amarras legais. Mas não eram reconhecidas. Cumpriram um papel central nas disputas sindicais que se estabeleceram ao longo dos anos 80, contribuindo para a retomada das greves e outras lutas coletivas diretas e para a renovação do sindicalismo brasileiro, sendo um pilar do novo sindicalismo da CUT. Foi um dos principais pilares do novo sindicalismo da CUT, o sindicalismo do setor público, nas seus diversos segmentos. Em todos os estados da federação, estavam entre os principais sindicatos organizadores do novo sindicalismo e do sindicalismo cutista, sindicatos dos trabalhadores do serviço público. Estavam entre os principais. Os segmentos que ganharam maior evidência nesse período foram professores secundários e universitários, servidores da administração direta, trabalhadores de saúde e previdência, trabalhadores de telecomunicações, urbanitários, bancários de bancos públicos, trabalhadores estatais, o destaque para os petroleiros, entre outros. O pico do movimento grevista dos servidores públicos ocorreu no final dos anos 80, ou seja, foi num crescendo greves, lutas,
associações se constituindo, associações se fortalecendo, se fundindo até chegar ao final dos anos 80, né, no pico, digamos assim. Com a Constituição de 88, veio a conquista do direito de sindicalização. Foi um fato marcante na história desse sindicalismo. Embora isso tenha implicado em submeter-se à legislação sindical e ao sindicato de Estado, não é? Foi uma conquista importante, mas ao mesmo tempo ela teve seu preço. Ela significou estar vinculada ao sindicalismo oficial e, consequentemente, está submetido à legislação, né, do sindicalismo oficial. Essa é uma questão que esteve presente nesse momento. Conquista do direito de greve, já conquistado na prática, anteriormente, sem que tenha sido regulamentado em seguida, né? Resultou daí um complexo arranjo de organizações sindicais, que aí é uma coisa muito difícil, porque como tinha uma profusão de organizações, né, associações, como é que você compõe isso num arranjo, numa estrutura, numa composição? E aí, né, veio uma dificuldade que até hoje persiste, que é a dificuldade de, né, estruturar a organização dos servidores públicos, né, de uma maneira que seja mais racional, mais compatível, né? Enfim. Bom, então, um complexo arranjo de organizações sindicais envolvendo os diversos segmentos dos 3 níveis da esfera pública, formando um quadro heterogêneo e pulverizado, marcadamente disputado por inúmeras correntes políticas. Quer dizer, essa fragmentação, ela tanto está, digamos, na organização, na história organizativa, como também está nas diferenças também de correntes que acabam influenciando na distinção entre formas de organização diversa. Difícil processo de construção de unidade. Então, esse é um grande problema da organização do servidor público, né, do serviço público no Brasil. Bom, aí, só para ilustrar, tipos de organizações, sindicatos por órgãos específicos, do tipo Sindifisco Nacional, bem específico, né? Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, quer dizer, uma coisa bem específica. Tem desde isso. Há outro tipo de organização, sindicatos de ramos, categorias de atividade, por exemplo, como o Sindisprev, Andes, Fazubra, CNTE. Outro ainda, sindicatos gerais, do tipo Sindicato dos Servidores Públicos Federais, como tem aqui, por exemplo, né, em cada um dos estados da federação, que acabou sendo um sindicato dos outros sindicatos das categorias que não tinham sindicatos próprios. Acabou sendo isso, né, fundamentalmente. Tentativa de constituição de uma entidade geral nacional, né, a CONDICEF, a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. É sempre uma dificuldade muito grande reunir toda essa gama diversa de segmentos de trabalhadores, mesmo, digamos, se você pegar uma esfera, que é a esfera federal, que é a mais homogênea, né, mais unificada, por ser uma, né, as outras são várias unidades, vários entes, e mesmo assim a dificuldade é grande. Além disso, foi constituída a coordenadora das entidades dos servidores públicos federais, né? Que é mais no sentido de organizar lutas, não é isso, Irineu? Mais lutas do que uma coisa orgânica, né? Ao longo dos anos 80, se consolida a inserção preferencial das organizações sindicais de servidores públicos na CUT, em contraposição à sua opositora, que no caso, na época, era a CGT, né? A Central Geral dos Trabalhadores, e nos anos 90, a Força Sindical, né? A principal opositora da CUT. Muitos, no entanto, se mantiveram independentes. Como foi o caso, por exemplo, do Andes, que se manteve independente até, se não me engano, o final dos anos 90, né? Se manteve independente, pelo menos segunda metade dos anos 90, até ali não tinha se filiado ainda à CUT. Depois se filiou e mais recentemente se desfiliou. Vários segmentos se mantiveram independentes das centrais sindicais, né? O sindicalismo do setor público esteve, durante todo esse período, fortemente marcado por desafios. Alguns desafios. Vamos lá. Aqui é mais para pontuar questões para serem debatidas, tá certo? Primeiro, a construção da unidade de organização e de ação. Esse é um grande problema, por conta de tudo aquilo que a gente falou. Construir a unidade organizativa, orgânica, e a unidade de ação de um segmento com esses fracionamentos todos não tem sido uma coisa simples. Esse é um desafio que continua. Ou seja, isso continua desafiando o sindicalismo do setor, né? Quanto mais unificado conseguir se estabelecer, melhor. Mas não tem sido fácil essa tarefa. Segundo, a associação e compatibilização
entre seus direitos de lutar por suas reivindicações e os direitos da população aos serviços por eles prestados. Como o trabalhador do serviço público atua prestando serviço à população, o seu trabalho implica nisso, não é? Ele tem uma relação direta com a população, que, por sua vez, é a partir desses serviços que ela tem acesso, a população tem acesso aos seus direitos de cidadania. O direito à saúde, à educação, à previdência, etc. Então, tem uma coisa delicada aí, que vocês, evidentemente, né, sentem isso a cada vez que faz uma greve, a cada vez que faz uma luta, que é uma coisa delicada, é uma engenharia muito difícil, mas é uma coisa que não se pode perder de vista, e vai na linha daquilo que Irineu estava colocando sobre a coisa do sindicato cidadão, um sindicato que também tem que ver esse outro lado. Tem que ver o lado da sua base social, mas tem que ver o outro lado, que é o lado do conjunto dos trabalhadores, do conjunto da sociedade. Então, compatibilizar esses dois aspectos não é simples. Eu só chamo a atenção para o seguinte: o capitalismo, o capital, né, que é a força hegemônica na sociedade que a gente vive, mesmo este, né, precisa se legitimar a cada dia. A cada dia tem que se legitimar. O capitalismo não se sustenta se todos os dias você não está ouvindo no elevador, tá certo? Um discurso, uma música, uma mensagem, quando você vai na televisão e vê, quando você assiste uma aula e escuta e aprende certas coisas, quando você lê um livro, ou seja, o capitalismo está todos os dias sistematicamente repetindo que o único mundo possível é este. Para você se convencer, mas isso tem que ser feito e refeito todo santo dia, em todos os espaços. Se parar de fazer isso, fica escancarado uma flagrante contradição entre aquilo que eles dizem que fazem e aquilo que se faz efetivamente. Só é possível se sustentar porque sistematicamente ele tem uma ação de autolegitimação, que implica, inclusive, em pegar o seu discurso e transformar no discurso dele. Quando, por exemplo, né, inventa um negócio de uma responsabilidade social. Quando, por exemplo, fala de responsabilidade ambiental. Quando incorpora um discurso de que está a favor de cotas, tá certo? De negros ou de mulheres ou de minorias de qualquer tipo. Tudo isso são formas estratégicas que o capital usa para se legitimar, para legitimar o seu poder, que é flagrantemente um poder de minorias, para as minorias, não é? Então, essa necessidade também vale para nós. Nós precisamos construir a nossa legitimação frente à sociedade. E, às vezes, a gente não leva muito em conta disso. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, no caso agora, vocês perceberam agora o que aconteceu no caso da greve dos bancários. Uma greve legítima, que vem sendo feita a cada ano, porque é necessário, porque o setor financeiro, né, é um dos que mais se beneficiam com esse tipo de capitalismo que a gente vive no mundo hoje, inclusive no Brasil. E enquanto as taxas de juros aumentam e as rendas e lucros dos banqueiros aumentam, os salários só tendem a diminuir, a apertar, não sei o quê. Então, os trabalhadores têm que fazer greve, têm que se organizar, etc. Agora, imagina o desgaste que não fica os bancários e os sindicalismo bancário com uma greve como essa de mais de 20 dias, 30 dias. E a população comum reclamando dos bancários e não dos banqueiros. Olha só que situação. As pessoas dizem, tem que ter ação na justiça. Eu ouvi gente dizendo isso. Tem que ter ação na justiça contra esses sindicatos. Porque eu chego lá no banco e não tem dinheiro no saco, não consegue, porque eles tiram lá o negócio o recurso do caixa eletrônico, não sei o quê. As pessoas indignadas com os bancários e não com os banqueiros. Olha só que coisa, que situação. Então, tá vendo? É preciso fazer a greve, né? É preciso manter a greve quando necessário, pelo tempo que for necessário, mas é muito importante trabalhar essa relação com a população, com os usuários dos serviços, com a população em geral, sob pena de não perder a credibilidade. Porque se perder a credibilidade frente à população, aí é um tiro no pé, aí é um suicídio, né? E esse é um problema histórico dos
do sindicalismo nos serviços, em geral, e principalmente dos serviços públicos, porque o trabalho do servidor é o direito do cidadão, né? Outro dilema, desafio, o reconhecimento legal e a liberdade sindical. Esse foi um dilema importante, né? Quer dizer, não é fácil, não é simples, né? Ao mesmo tempo, legalizar o direito de sindicalização e num contexto em que o sindicato no Brasil sempre foi uma marra, né? E é preciso lutar pela liberdade sindical. Por isso que a bandeira da liberdade sindical foi uma das bandeiras que mobilizou o sindicalismo na sua renovação, na sua retomada no chamado novo sindicalismo. A conquista do direito de greve e a negociação coletiva também tem sido um grande desafio num contexto em que, né, os servidores não são vistos, né, como vendedores de força de trabalho, como trabalhadores, como gente que contrata o trabalho e precisa negociar essa contratação. E tem que ter um interlocutor do outro lado constituído também, para que haja um processo de negociação estabelecido como reconhecimento, como direito. Tá certo? Um reconhecimento do direito da negociação, né? É um desafio muito importante. Tem sido dado alguns passos nesse período recente, mas ainda está muito longe de que isso venha a ser instituído como um direito efetivamente, né?